Amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Realengo, demais irmãos de outras igrejas, você também que não faz parte de nenhuma igreja, não importa, nós queremos nesse momento, hoje, 29 de março, às 10 horas da manhã, nessa manhã que Deus nos deu, louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Uma palavra que nutra a nossa alma de fé, de paz e de esperança. Nós temos orientado aos irmãos sobre as medidas de higiene, né? Higiene pessoal, a toalete respiratória, ao espirrar ou tossir, usar um lenço descartável ou usar o antebraço, lavar frequentemente as mãos e lavar demoradamente, com qualidade, né? Com um bom sabão e enxaguar bem também as mãos, isso durante o dia. Colocar um pano de chão embebido em água sanitária diluída na entrada da porta, quem chegar ou quem sair, limpar a sola dos sapatos naquele pano úmido, passar álcool a 70% nas superfícies dos móveis, nos objetos pessoais que você usa com frequência, celulares e outros objetos, não compartilhar copos e pratos, manter uma distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas. Então, tudo isso são medidas para se fazer dentro e fora de casa, né? Se você está resfriado, está com coriza, dor de garganta, tosse, febre, continue em casa, cuidando dessa gripe, né? Agora, se você piorar da febre, a febre passar mais de 2 dias, ou você começar com um desconforto respiratório, uma falta de ar, aí sim, você tem que procurar uma unidade de saúde para ter uma avaliação médica. Então, essas são medidas que você deve tomar. Nós também temos orado durante a semana por aqueles que estão desempregados, os profissionais autônomos, aqueles que, por conta dessa crise e dessa paralisia na economia, não conseguem mais sustentar as suas famílias, para a gente estar orando e fazendo a nossa parte também, se pudermos ajudar, estarmos ajudando essas pessoas, né? E orando sempre para que Deus tenha misericórdia do Brasil, das nações e que repreenda o mais breve possível essa pandemia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, que Deus está conosco, né? Antes da mensagem, nós vamos ter agora um louvor, uma adoração com o nosso irmão Daniel Villanova. Paz do Senhor para a igreja, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida nesse momento de culto, em que nós estamos nas nossas residências online, nesse momento em que toda a população do Rio de Janeiro e praticamente todo o Brasil está isolada por conta dessa gripe, mas que nós possamos usar desse momento de proveito para a nossa família, como naquele estudo que eu dei sobre a mesa, onde parte do que Jesus desenvolveu no seu ministério foi a mesa, compartilhando, almoçando, trocando com os seus discípulos. Que você faça a mesma coisa, tenha esse momento com a sua família, esse momento de compartilhar, de na mesa almoçar e de orar juntos e de fazer um culto familiar. É um momento onde a gente pode estar mais presente com a família, mais junto com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o seu esposo, com seus pais. Então aproveite esse momento. E falando de momento familiar, eu lembro que há 15 anos passados, nessa data, nós perdemos a nossa mãe. Eu tinha perdido a minha mãe, foi num domingo de Páscoa, onde a igreja estava celebrando a Páscoa e teria uma cantata. E eu lembro que cheguei em casa muito triste, muito abatido. Olhei para o meu pai e meus irmãos na sala, abatidos, ainda chorosos por conta daquele momento de tristeza, de perda, de dor. E as pessoas achavam que eu não iria para a igreja, eu também realmente não iria, eu estava com uma dor de cabeça muito forte. E de repente Deus falou no meu coração e eu percebi que eu tinha que ir para a igreja justamente para agradecer a Deus pela vida da minha mãe. E eu tomei um banho,
botei minha roupa, minha esposa, que na época era minha noiva, Ana Paula, e nós fomos para a igreja. E ali o Senhor glorificou a vida dele na minha vida, me dando a oportunidade de ali solar. E no término, algumas pessoas vieram falar comigo e agradecer, porque aquele momento em que eu estava ali de dor, louvando ao Senhor pela vida da minha mãe, fortaleceu a vida de muitas pessoas. Então, mesmo que aí em casa você esteja passando por alguma dificuldade, mesmo que esse momento seja de dor, esse momento você não tenha esperança, toda essa situação possa não estar trazendo esperança, saiba que o Senhor é com você, o Senhor é contigo. Coloque seu joelho no chão, ore ao Senhor, busque ao Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Vamos louvar o Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Creia de casa e cante comigo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Se alegre no Senhor, independente das circunstâncias. Aleluia. A mensagem de hoje para os nossos corações, que o Espírito Santo tem ministrado a mim
eu quero compartilhar com os amados irmãos tem esse tema: aprendendo duas grandes lições nas crises. Aprendendo duas grandes lições nas crises. Isaías, capítulo 29, versículo 16. Isaías, capítulo 29, versículo 16, diz assim: que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Israel está passando por uma crise moral, espiritual, material, e o profeta Isaías vem trazer uma palavra de exortação ao povo de Deus, uma palavra de advertência e uma palavra de instrução também, que na crise nós entendemos o nosso real lugar. Na crise nós sabemos exatamente onde estamos, quem somos e onde está Deus e quem é Deus. Porque a crise revela a nossa fragilidade, a nossa impotência, as nossas limitações. Revela que somos frágeis, que somos dependentes da graça de Deus, da misericórdia e do poder de Deus. Mesmo as mais altas autoridades da nação, na crise, eles vão ter que reconhecer que eles não são invulneráveis. Eles também dependem da graça e da misericórdia de Deus. Então, amados, o profeta Isaías está dizendo aqui a relação entre o vaso e o oleiro, entre o barro e aquele que criou o vaso, né? Esse diálogo em que o barro olha para o oleiro e diz: quem é você? Quem é você para me dar ordens? Quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? Né? O barro se rebelando contra o oleiro. Um diálogo surreal, um diálogo que na vida real não aconteceria, mas ele é um diálogo metafórico que compara que a relação entre o ser humano, coisa criada, obra criada, e o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E muitas vezes nós, quando está tudo bem, olhamos para Deus e achamos que somos autossuficientes, que não precisamos dele, que não precisamos recorrer à oração, à palavra, à casa do Senhor, à comunhão com os irmãos. E quando vem a crise, e quando já não podemos mais ir à casa do Senhor, e quando já não podemos mais ter a comunhão próxima com os irmãos, aí é que sentimos falta. Aí que vemos que Deus é tão importante para as nossas vidas, que os nossos irmãos são tão importantes para as nossas vidas, e reconhecemos a nossa dependência uns dos outros, reconhecemos a nossa dependência de Deus. Então, irmãos, que nessa crise da pandemia saiamos dela mais humildes, saiamos dela mais solidários uns com os outros, saiamos dessa crise mais dependentes da graça de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus. Como disse Isaías, o vaso dizendo para o oleiro: ele não me fez, ele nada sabe. Não, depois dessa crise nós vamos dizer o contrário: Senhor, tudo o Senhor faz, tudo o Senhor sabe, o Senhor é onisciente, o Senhor não perdeu em momento nenhum o controle
da história da humanidade, apesar dessa pandemia, apesar das ruas vazias, dos comércios vazios, mas o Senhor continua no seu santo e sublime trono, dominando, controlando, dirigindo a história da humanidade, a história do mundo, a história do universo. Então, amados, também podemos ver essa lição no Salmo de número 90, quando o salmista, reconhecendo a fragilidade e a finitude humana, ele declara no versículo 3: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Versículo 5, tu os arrastas, ou seja, tu arrastas os homens na torrente, são como um sono, como relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. É isso, irmãos, somos como uma torrente, somos como um vento, somos como um sopro. Aqui o salmista, através da palavra de Deus, do Espírito Santo, está comparando o ser humano, a sua fragilidade e finitude, a uma relva, a uma erva que nasce na madrugada e que de manhã vem um sol quente, seca e ela se espalha e ela esvanece. Assim é o ser humano é frágil, o ser humano é fraco, é limitado. E quando vem uma doença, uma enfermidade como essa que assola a humanidade, nós vemos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, as nossas limitações. Também podemos aprender essa lição de humildade e de depender de Deus no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens. Tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens, passou a comer erva com os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Que palavra gloriosa, irmãos! Que palavra maravilhosa, se cumprindo aquilo que Jesus disse: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado por Deus. Assim aconteceu com o rei Nabucodonosor, o grande rei, o grande imperador da Babilônia, que correspondia ao maior império daquela época, o maior império daquele mundo conhecido. E ele se exaltando num passeio, como uma manhã dessa de domingo, se exaltando no palácio, se autoproclamando Deus soberano de todas aquelas terras, de toda aquela grandeza, de todas aquelas riquezas, dizendo: ó rei Nabucodonosor, tu és grande, tu és altíssimo, quem és como tu? E quando ele termina de se exaltar, ele ouve a voz de Deus, vem a sentença de Deus, que passará um grande tempo sobre ele, um tempo de crise,
um tempo de aflição, um tempo de escassez, um tempo de humilhação, de quebrantamento, um tempo para que ele aprenda a reconhecer quem é Deus, que Deus é o Altíssimo. Ele sim é o Deus sempiterno, é o Deus eterno, é o Deus poderoso, é o Deus infinito, é o Deus onipresente, onipotente e onisciente. E esse tempo de crise para que ele aprenda quem é ele, que ele é um simples mortal, homem frágil, de carne e osso, comedor de arroz e feijão, dependente 100% da graça e da misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, essa é a primeira grande lição que Deus traz para nós. Nesse momento de crise, que a gente saia dela mais humilde. A palavra humildade vem de humus, terra. Então, é humilde aquele que se coloca no mesmo plano do outro. Mesmo sendo filho de Deus, cristão, ele não se coloca acima dos outros. Ele se coloca no mesmo nível. Ele sabe que ele é vulnerável aos mesmos problemas que toda a humanidade. Ele sabe que ele é frágil como toda a humanidade. Humilde, humus. Assim como Deus falou, do pó veio, do pó voltarás. Nós somos terra e viemos da terra e voltaremos para a terra e temos que manter os nossos pés no chão e o nosso nariz e os nossos olhos no mesmo nível dos outros, sem nos exaltar, sem achar que somos mais importantes, melhores ou invulneráveis em relação aos outros. Essa é a grande lição de humildade e dependência. E a segunda grande lição, para terminarmos essa mensagem de domingo, é a lição que está lá em Jó, capítulo 42. Um homem que passou por uma grande crise. Um homem que padeceu, que perdeu a própria saúde, perdeu a família, só perdeu os bens, perdeu seu patrimônio, só não perdeu a vida. E ele declara, depois de ter passado por tudo isso, perdeu 10 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a própria saúde. E quando Deus restitui, e quando Deus promete a ele que vai restituir, antes mesmo de Deus restituir, ele faz essa declaração. Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, essa é a segunda grande lição, aprender a confiar mais na soberania de Deus. Deus, independente do que aconteça na Terra, independente do que aconteça no planeta, independente do que aconteça no Brasil, no estado do Rio, na cidade do Rio, não importa, Deus continua soberano, Deus continua no controle da história. E é isso que Jó, depois de passar por todo o sofrimento, ele está aprendendo. E ele está declarando que aprendeu. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. No final dessa história toda, tudo isso vai passar. E nós vamos louvar ao Senhor com um cântico novo. Então, confiar mais nesse Deus que é bondade, nesse Deus que é amor, nesse Deus que é soberano. Confiar mais na sua soberania. E também, um homem que viu uma grande catástrofe, uma grande crise na sua nação. Nos pastos não tinha mais bois. No campo não havia mais frutos, seca, fome, miséria em toda parte. E esse profeta também declara que aprendeu na crise, que aprendeu a lição da
confiança nesse período de crise. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Que palavra maravilhosa, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar nessa palavra, confiar no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no nosso Criador, Criador do mundo. Ele sabe de tudo que está acontecendo, ele sabe quais são os vivos, quais são os mortos, quais são os imunes, quais são os infectados. Ele sabe de tudo. Ele sabe quem vai viver, quem vai morrer, ele sabe de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. E ele está declarando aqui: Senhor, ainda que tudo isso aconteça, ainda que eu sobreviva ou ainda que eu morra, todavia eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Nós não temos que ter medo da morte, nós sabemos qual é o nosso fim. Como diz a palavra do Senhor, onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua vitória? A nossa certeza é da vida eterna. Temos que tomar as medidas preventivas e aprender a confiar no Senhor, confiar no seu poder, confiar na sua soberania. Que você guarde essa palavra, que essas duas grandes lições sejam bem guardadas dos nossos corações. Aprender a ser mais humilde e depender mais de Deus, e aprender a confiar mais no Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas, as nossas famílias, tudo que somos, tudo que temos, entregamos nas tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, a passar por esses dias aprendendo a confiar mais em Ti, aprendendo a ser mais humilde e a depender mais de Ti. Nos ajuda, Senhor, que a gente possa nesses dias crescer mais espiritualmente, crescer na graça, crescer no amor, sermos mais solidários, sermos mais amorosos. Senhor, reconhecemos que precisamos mais uns dos outros, que temos que amar mais uns aos outros, que temos que ajudar e servir mais uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter mais um momento de adoração com o nosso irmão Daniel Villanova. Esse próximo louvor, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que diz: contudo os que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Esse texto é muito profundo. Medite nessa letra. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, Deus lhes o direito de se tornar
teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. Aleluia. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. Medite. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, Deus nos o direito, Deus lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, aleluia, que somos os teus filhos, oh Deus, somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Aleluia. Eu era órfão e hoje sou filho. Declare comigo: o Pai nos adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Oh, teu amor, Senhor, em nossas vidas. Eu era órfão e hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. Última vez. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Aleluia, Deus, obrigado. Eu era órfão, hoje sou filho. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Deus te abençoe. Que louvor maravilhoso, irmãos, do nosso irmão Daniel Villanova. Quero aproveitar e agradecer a ele, agradecer o Ministério da Mídia, né, o Gabriel, todos os irmãos do Ministério da Mídia, o Ministério do Louvor também, o irmão Davi, que tem nos ajudado, a Clara, minha filha, que tem nos ajudado a
produzir e transmitir esse culto online que tem sido maravilhoso para as nossas vidas. Nós queremos relembrar os irmãos, aqueles que puderem e desejarem livremente e graciosamente, generosamente abençoar essa obra, essa missão aqui na terra, que é essa Igreja Metodista de Realengo. Aí está aparecendo os nossos dados bancários: Banco Santander, agência 3262, conta 13000041 dígito 8 e o CNPJ 13.041 dígito 8. Então, está aparecendo aí. Se você pode e quiser contribuir, né, abençoar essa obra e ofertar, né, e dar uma doação através de transação eletrônica, de um DOC, um TED, né? Nós louvamos a Deus por essa oferta, por esse dízimo, para sustento, né, da Igreja do Senhor aqui na terra. Que você continue agora ao longo dessa semana realizando a obra de Deus de uma maneira diferente, especial, né? Através do celular, mandando mensagens de fé para as pessoas, compartilhando realmente mensagens de fé e esperança que nutram a alma das pessoas, o coração das pessoas, né? Evite o excesso de mensagem. Se você não tem certeza sobre a veracidade da mensagem, não passe adiante, não compartilhe. Vamos ser muito criteriosos, muito cautelosos, né? Evitar ao máximo fake news. Falsas notícias só atrapalham e trazem medo e pânico para as pessoas. Que você realmente transmita mensagens, áudios, vídeos que edifiquem, que abençoem, não é? E faça uma televisita durante a semana para 1, 2, 3 famílias que são evangélicas, que são da nossa igreja ou não, mas que estão passando por uma necessidade espiritual, que estão passando por uma necessidade material. Faça isso. Televisita e teleevangelização, perguntando para essa pessoa se ela está bem de saúde, se a sua família está bem e se está precisando de alguma coisa material, né? Se está passando por alguma necessidade. Vamos continuar orando pelos desempregados, pelos autônomos, por aqueles que estão com dificuldade de sustentar a sua família, né? Nós temos a certeza que os governos vão estar agindo em relação a isso e nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, também temos que fazer a nossa parte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.